que é regra de 3 simples? A regra de 3 simples é um processo prático. Eu costumo chamar de ferramenta matemática, mas é um processo prático que a gente consegue resolver alguns probleminhas que envolvem grandezas, né, que estão relacionadas uma com a outra, né, de forma proporcional. Então, geralmente nós vamos ter 3 valores e um deles nós vamos querer descobrir. Por isso que eles chamam de regra de 3. E aí, o que muita gente esquece? Muita gente não se liga nesses procedimentos que nós temos que memorizar, decorar, melhor ainda, treinar para não esquecer mais. Tá? Então, aqui eu vou colocar 4 passos, né? 4 esqueminhas. É uma espécie de um fluxograma que você tem que seguir para nunca mais errar. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer é você agrupar as grandezas de mesma espécie em colunas. Esse é o grande lance aqui para a gente começar. Isso permite a gente organizar a nossa regra de 3 de forma sensacional, fica muito mais prático. E a gente vai manter na mesma linha as grandezas de espécies diferentes, né? No caso, por exemplo, na linha vai ficar lá a quantidade de dias e a quantidade de gatos e tal. Depois, nós vamos identificar, e aqui que é o grande pulo do gato, o segundo passo. Nós temos que identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. E aí depois a gente vai montar a proporção, e olha por que é importante saber fazer isso. Nós vamos montar a proporção, mantendo o antecedente é o número que fica em cima e o consequente é o número que fica embaixo numa razão. Tá? Então, por exemplo, A para B. O A é chamado de antecedente, porque ele fica em cima, e o B é chamado de consequente, porque ele fica embaixo, tá bom? Numa razão são esses os nomes que a gente usa. Na fração a gente chama de numerador, que fica em cima, e denominador, que fica embaixo. Só para a gente fazer uma associação aí. Então a gente vai manter esses caras, né? Quando a grandeza for diretamente proporcional. Você não muda. Você multiplica direto ali a propriedade de proporção. Agora, quando for inversamente proporcional, nós vamos ter que inverter elas. E por fim, a gente vai aplicar a propriedade de proporção, envolvendo aí as equações, né? A propriedade de proporção, que eu citei aqui, é uma propriedade que dita o seguinte para nós. Quando nós temos duas razões, quando elas são proporcionais, a gente pode multiplicar cruzado, é a regrinha que todo mundo acostumou já a fazer na escola, e mantém essa igualdade, montando aí uma equação. Bom, as 4 regrinhas estão na minha mente já. Agrupar em colunas, resumidamente, agrupar em colunas. Depois eu vou verificar se são diretamente ou inversamente proporcionais. Depois, no terceiro passo, eu vou montar a proporção, invertendo ou não, né? Dependendo se for direto ou inversamente. E depois, por fim, eu vou resolver a equação.